Mamutes lanosos. Os famosos elefantes peludos da Era do Gelo. Você sabia que estão tentando trazer eles de volta à vida? Mas como? E por quê? Será que vale a pena trazer de volta uma espécie extinta há tanto tempo? E como os ratos lanosos, sim, você não ouviu errado, ratos lanosos, podem ajudar a trazer os mamutes de volta? E no final do vídeo, vou falar sobre os lobos terríveis também. Olá, sou Andy, biólogo, e apesar de ser fã de Jurassic Park, eu concordo muito com o Ian Malcolm. Mas seus cientistas estavam tão preocupados se conseguiriam ou não, que nem pararam para pensar se deviam. Mas antes, o que são mamutes? Mamutos é um gênero da família Elephantidae, com 15 espécies confirmadas até agora. Eles possuíam trombas e marfins, assim como os elefantes, mas nem todos eram peludos. Várias espécies, como o Mammutus africanavus e o Mammutus subplanifrons, não possuíam pelos e lembravam bastante elefantes. Mas muitas espécies viviam em ambientes mais frios e desenvolveram grossas pelagens, como o Mammutus jeffersoni e o famoso Mammutus primogenius, o mamute lanoso. Eles podem parecer elefantes, principalmente os sem pelos, mas são mais como primos deles. Os elefantes mais próximos deles são os asiáticos, do gênero Elphas. Inclusive, os elefantes asiáticos são mais próximos dos mamutes do que dos elefantes africanos. E isso vai ser importante já já. Mas o que estão tentando trazer de volta é especificamente o mamute lanoso. Peludo, adaptados para o clima frio, possui um grosso manto de pelo, além de uma camada de cerca de 80 centímetros de gordura, o que ajudava a isolar o calor e sobreviver a ambientes extremos. Tinha mais ou menos o tamanho de um elefante, com presas enormes, de até 5 metros de comprimento. Essas presas provavelmente eram importantes para afastar a neve em procura de brotos e plantas para se alimentarem. Eles viviam na tundra, um bioma de campos frios do hemisfério norte, que se estendia pela Ásia, partes da Europa e América do Norte. O mamute lanoso viveu cerca de 300 mil anos atrás, até cerca de 10 mil anos atrás. Algumas pesquisas indicam que populações isoladas em ilhas sobreviveram até 4 mil anos atrás. E outra pesquisa ainda indica que existiam populações de mamutes na América do Norte há cerca de 5 mil anos atrás, inclusive convivendo com humanos por ali. E a última população teria sobrevivido até cerca de 2 mil anos atrás na ilha de Wrangel, no Oceano Ártico. Então, é uma espécie que foi extinta bem recentemente, o que também é uma coisa importante. Ok, sabemos mais ou menos quem eram os mamutes lanosos, que estão tentando reviver eles. Isso leva a duas perguntas: como e por que os mamutes lanosos viviam em regiões muito frias? E muitos foram mumificados. Não igual às múmias do Egito, mas mumificações pelo frio. Mumificação, tanto natural quanto artificial, é um processo de preservação do corpo após a morte. Então, esses mamutes mumificados foram preservados pelo frio, permitindo que a gente consiga pesquisar mamutes em ótimo estado. E mais, como não faz tanto tempo que morreram, o DNA deles pode ser recuperado. Diferente dos dinossauros de Jurassic Park, onde o DNA não teria sobrevivido milhões de anos, não importa o meio de preservação. Já os mamutes têm o potencial real de serem trazidos de volta. E é aí que entra a Colossal Laboratories and Bioscience, uma empresa criada em 2021 com o objetivo de desextinguir várias espécies, como o mamute lanoso, o tigre da Tasmânia, o rinoceronte branco do norte. Ou seja, o objetivo deles é trazer esses animais de volta à vida. Eles se comparam com a NASA e dizem que os desenvolvimentos na ciência em busca do mamute lanoso podem trazer muitos benefícios não programados, assim como o programa Apollo trouxe os celulares, mais ou menos. Mas é fato que muitas tecnologias desenvolvidas nos projetos espaciais encontraram outros usos e foram importantes para o avanço tecnológico mundial. É isso que a Colossal está prometendo, que as tecnologias e pesquisas desenvolvidas na busca de se desextinguir espécies serão utilizadas em outros avanços tecnológicos. Isso pode acontecer? Pode sim. É uma certeza? Não tem como ter certeza. Tá, mas eu ainda não respondi a pergunta: como? Diferente do que muitos imaginam, eles não querem clonar os mamutes usando os DNAs recuperados das múmias. Então a intenção não é clonar, e sim utilizar os elefantes asiáticos e identificar os genes que diferem no mamute
e editar o DNA dos elefantes asiáticos para criar um mamute. Se você achou complexo, talvez os ratos lanosos podem te ajudar a entender. Sim, ratos lanosos. Eles analisaram os genes que formam adaptações para o frio dos mamutes e compararam com os genes respectivos dos ratinhos. Então eles editaram alguns genes dos ratinhos. 2 genes para a estrutura do pelo, o KRT27 e o TGFA, e o gene FAP2 envolvido no metabolismo de gordura. Com isso, o pelo que normalmente seria mais raso e castanho, ficou mais espesso, ondulado e com uma coloração mais dourada, lembrando a planagem dos mamutes. Então chamaram eles de ratos lanosos. A Colossal afirma que utilizar engenharia genética de genes de mamutes em um ser vivo é um passo enorme na busca pela desextinção dos mamutes. O plano é usar esses genes que fazem as características únicas dos mamutes e editar os respectivos genes de elefantes asiáticos. Então, ao invés de criar um mamute do zero clonando, eles pretendem mudar o DNA do elefante asiático até formar um mamute lanoso. Mas alguns cientistas afirmam que os ratos lanosos não nos trazem mais próximo do mamute, e apenas são ratos com genes especiais. O CEO da Colossal, Ben Lam, até concorda com essa afirmação, mas ele disse que isso prova a habilidade deles de recriar combinações genéticas complexas que a natureza levou milhões de anos para criar. Bem, eles são uma empresa, né? Precisam mostrar resultados aos investidores. Mas, mesmo se conseguirem editar o DNA de um elefante asiático com genes de mamutes, eles realmente estão trazendo o mamute de volta? Ou apenas criando uma nova variação de elefantes asiáticos? Não está claro quantas mudanças genéticas serão necessárias para imbuir o elefante asiático com todas as características do mamute lanoso. Mas aqui entra um ponto importante. Lam afirma que o objetivo deles não é criar uma réplica do mamute, mas sim um espécime que se encaixe no nicho ecológico do mamute. E aqui entra a segunda pergunta. Por quê? A Colossal afirma que 50% dos animais da Terra serão extintos até 2050, e que o objetivo deles é desextinguir as espécies para diminuir o impacto ambiental dessas espécies extintas. Lam inclusive cita em uma entrevista a reintrodução de lobos em Yellowstone, que eu já fiz um vídeo sobre, e como a reintrodução ajudou a recuperar o parque, que é algo válido. Mas, como eu falei no vídeo sobre Yellowstone, as coisas não são tão simples. Ecossistemas são complexos, e apesar da reintrodução de lobos ter tido sucesso na recuperação do parque, provavelmente não foi o único fator, mas os lobos tinham sido extintos há pouco tempo, e reintroduzir eles fazia algum sentido, além de ter sido feito com muito cuidado e muito estudo. Inclusive teve críticas quanto à escolha dos lobos. Agora, reintroduzir animais que foram extintos há milhares de anos, daí eu não sei se é uma boa ideia. Pois depois de tanto tempo, os ecossistemas sofreram um impacto da perda do animal. E depois de muito tempo, se equilibraram novamente. Parte da ideia dos mamutes serem reintroduzidos no Círculo Ártico é que, enquanto eles viviam, ao caminhar pelas tundras, pisoteavam a neve e compactavam a neve, que ajudava a manter o permafrost. O permafrost é um solo permanentemente congelado, que pode ser composto por terras, rochas, sedimentos e gelo, e a cada ano o permafrost diminui graças ao aquecimento global. Mas quais seriam os impactos ambientais de introduzir uma variação de elefantes asiáticos que se parecem com mamutes? Eles não possuiriam predadores. Será que se espalhariam sem controle? Ou talvez, mesmo com as alterações genéticas, não se adaptem ao ambiente? E tem o desafio de criar uma população saudável geneticamente. Se os DNAs forem muito parecidos, a população vai sofrer com endogamia, que é quando os animais com DNA parecidos se reproduzem, que acontece com pug, sabe? Tornando a população muito suscetível a qualquer doença ou mudança climática. E como comentei antes, ecossistemas são complexos. Fatores que a gente nem imagina podem levar a um desequilíbrio de todo o ecossistema, com a adição de uma espécie invasora. Pois se a espécie não está presente no ambiente
de 12 a 4 mil anos, não dá mais para dizer que ela é uma espécie nativa. Os habitats mudaram desde que eles foram extintos. E mesmo se a população se manter saudável e com um controle, e não impactar negativamente o ecossistema, não tem como ter certeza o quanto que eles vão regenerar ou evitar a perda do permafrost, enquanto que o aquecimento global piora. Não estou dizendo que está fadado ao fracasso. Pode funcionar, mas na minha opinião, existem muitos fatores incertos que me faz pensar: será que devemos mesmo tentar fazer isso? E será que essa edição genética vai fazer com que os animais se comportem como a espécie que eles querem trazer de volta? Voltando para os mamutes, eles usavam suas longas presas para afastar a neve e achar comida. Será que elefantes asiáticos com mutações vão aprender a fazer isso também? Mas piora. Elefantes e mamutes são animais sociais. Eles aprendem a sobreviver com a família. Como vão fazer? Vão manter o elefante lanoso com os pais até conseguir se virar para daí mandar para o Ártico? Ou eles vão levar elefantes asiáticos para o Ártico, um clima que eles não são adaptados, para daí então criar os filhotes lanosos no Ártico, se sobreviverem? E piora, essa sociedade é algo muito importante para os elefantes. E elefantes são muito inteligentes. Como que eles vão aceitar os filhotes diferentes? Quando os filhotes forem soltos no Ártico, terão elefantes lanosos o suficiente para formar essa sociedade? Ou eles vão acabar solitários e depressivos? Porque um elefante sozinho, sem uma sociedade, ele vai ficar triste. Pois é, piora. Eles vão fazer uma espécie ameaçada de extinção, com uma inteligência emocional alta, passar por momentos repetidos onde o filhote é separado da mãe? Imagina o trauma e a tristeza que a gente vai fazer esse animal inteligente passar. Do ponto de vista ético, será que é certo? E pior, do ponto de vista logístico, nem parece viável. Para mim, isso me parece um plano cruel, sem nem sequer ter certeza de que daria certo. Para mim, é um plano que nem sequer tem como funcionar, mas isso é a minha opinião. E assim, se for para introduzir animais que foram extintos há pouco tempo, pode realmente ser algo positivo e importante, como foi com os lobos de Yellowstone. Mas mamutes eu acho que é tarde demais. A perda de biodiversidade é um problema que deve ser tratado. Mas eu não sei se desextinção vai ser a solução para isso. Talvez preservação seria melhor? Na minha opinião, todas essas motivações são apenas justificativas. Eles estão fazendo apenas pois querem ver mamutes. Sendo que no final nem serão mamutes. Eu posso estar errado, e eles realmente estarem pensando na preservação. Mas eu tenho minhas ressalvas quanto ao mamute. Mas no final é uma empresa privada, eles têm direito de fazer pesquisas. E é verdade que essas suas pesquisas podem levar a avanços inesperados em outros campos. Eu só espero que tudo seja feito com muito cuidado e estudo. Afinal, eles querem utilizar uma espécie ameaçada de extinção no processo, o elefante asiático. Eu acho difícil chegar ao ponto de introduzirem um espécime na natureza. Mas se fizerem, também espero que seja feito com muito cuidado e muito bem pensado. Mas o que você acha? Vale a pena trazer um mamute de volta à vida? E realmente pode ser chamado de mamute? Ou é apenas uma nova variação do elefante asiático? Será que serão elefantes lanosos? Ok, o vídeo já estava pronto para ser editado e ele iria acabar aqui. E bem no meu aniversário, 7 de abril, que presente, hein? A Colossal anunciou que recriou o Lobo Terrível, o Direwolf, Aenociundidus. A mídia foi à loucura, anunciando que o Lobo Terrível não estava mais extinto. Mas adivinha, é a mesma coisa que fizeram com os ratos lanosos, ou o plano dos mamutes. Eles não recriaram uma espécie extinta, mas sim modificaram uma variação de lobo cinzento, o Canis lupus. Eles não são lobos terríveis, e sim lobos cinzentos modificados geneticamente. Os lobos terríveis viveram nessa faixa aqui da América do Sul à América do Norte, provavelmente evoluindo na América do Sul.
viveram até cerca de 10 mil anos atrás e as suas populações começaram a diminuir cerca de 16 mil anos atrás, provavelmente pela influência dos humanos caçando a megafauna. Eles não se pareciam com os lobos cinzentos de hoje, afinal evoluíram em climas mais quentes, e não pareciam tanto com os Dire Wolves que ficaram famosos em Game of Thrones. Na verdade são só lobos cinzentos gigantes. A Colossal fez 20 edições no DNA em 14 genes, com 15 modificações percebidas nos filhotes. Pelo menos isso é o que eles afirmaram, e um representante da Colossal simplesmente disse que não vão informar quais edições fizeram por enquanto. Prometeram em breve publicar um paper, mas já falo mais disso. Eles focaram nas características de um lobo maior e com a pelagem branca. Bem, eles afirmaram que analisaram o DNA de 2 fósseis da América do Norte e que encontraram genes indicando uma pelagem clara, pois viviam em áreas mais frias, no norte, enquanto que a maioria das reconstruções indicam uma pelagem mais avermelhada e uma estrutura que lembra mais os coiotes do que os lobos. Inclusive, essa foi uma das maiores críticas. O último estudo filogenético de 2021 indica que o Aenocium gyrus é mais próximo dos coiotes, e que na verdade o Canis lupus seria o parente mais distante dele. Grande, pelagem branca. Lembra um certo Dire Wolf, né? E olha que surpresa! George R.R. Martin é um dos investidores da Colossal e conselheiro cultural, sabe-se lá o que significa isso. Além dos atores Sophie Turner e Kit Harington, que também são conselheiros culturais. E mais, Peter Jackson, que é o diretor de Game of Thrones, é acionista da empresa. George Martin até fez todo um mistério, que anuncia algo no seu blog. As pessoas achando que seria a continuação da Canção de Fogo e Gelo, e era o anúncio do Dire Wolf. Para mim é bem claro o motivo que escolheram essas características específicas que eles dizem ser do lobo terrível. Enfim, voltando à genética, é o que nós sabemos. Eles editaram uma variação de genes que é encontrada em populações de lobos cinzentos que são fisicamente grandes, ao invés da variação encontrada no genoma do lobo terrível. E o mesmo fizeram para a cor do pelo, ou seja, não usaram o DNA do lobo terrível. Eles editaram genes dos próprios lobos cinzentos, apenas se inspirando nas características que dizem ter encontrado nos 2 fósseis analisados. Mas no próprio site deles, dizem que recuperaram 0,1% do genoma do lobo terrível. É meio forçação dizer que recriaram todas as características e que os lobos modificados possuem o fenótipo do lobo terrível. Em 14 genes, mudar um lobo cinzento para virar um animal extinto há 10 mil anos, eles não têm nem dados suficientes para isso. Talvez esses 3 filhotes possuam algumas características que os lobos terríveis realmente tiveram, mas ainda assim, isso não faz deles lobos terríveis. E sinceramente, que nicho eles poderiam ocupar que lobos cinzentos não podem ocupar? Existe necessidade de chamar eles de lobos terríveis? Sendo que provavelmente eles estão bem longe de serem. Se o objetivo era modificar lobos para ocupar algum nicho, poderiam só chamar de lobos mesmo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu refiz essa parte dos lobos. Quando estava terminando de editar esse vídeo, me mandam um vídeo postado no Twitter oficial da Colossal, da pesquisadora Beth Shapiro, que é a diretora científica da Colossal, e uma das coautoras do artigo que eu mencionei antes sobre a linhagem dos canídeos, lá de 2021. Nesse vídeo ela tenta justificar as declarações da Colossal e as críticas à Colossal. Afinal, eles falaram com todas as palavras que trouxeram de volta da extinção o lobo terrível. O que não fizeram. Vou deixar o link do vídeo junto nas referências, mas quero falar sobre alguns tópicos que ela traz no vídeo. Primeiro, ela diz que escreveram um paper que diz que, na verdade, o Canis lupus é o animal vivo mais próximo do Aenocium gyrus, mas que esse paper foi submetido para revisão por pares e que em breve, sabe-se lá quando, será publicado. Então teremos que aguardar esse paper ser publicado para entender melhor. Mas é meio complicado eles afirmarem tantas coisas sem podermos verificar os dados e métodos da pesquisa. É 7h14 da manhã, dia 12 de abril. O vídeo estava programado para ser postado meio-dia do dia 12
E eu recebo o pré-artigo que a Beth Shapiro comentou no vídeo sobre a linhagem dos Direwolves com os Lobos Cinzentos. Não deu tempo de eu ler o artigo completo. Eu ainda vou sentar e analisar ele com mais cuidado. Um pré-artigo significa que ele ainda não foi revisado por pares. Então pode ser que esse artigo nem sequer seja aceito para a publicação. Mas a gente já consegue ler os dados em que ela estava afirmando no vídeo. Detalhe, a gente só consegue ver até agora os dados da linhagem do Direwolf, a pesquisa da linhagem. A gente ainda não tem os dados de como que eles fizeram os 3 filhotes da Colossal. No vídeo ela afirma que essas novas informações permitem dizer com confiança que o Lobo Terrível ele é mais próximo do Canis Lupo, do Lobo Cinzento, do que do Coiote, Lupulella mesomelas. Mas eu lendo assim por cima o artigo, eu não tenho toda essa confiança que ela diz. Esse artigo, que ainda não foi revisado, se indica que ele está um pouco mais próximo do Lobo Cinzento do que acreditavam, mas não dá para dizer com 100% de confiança de que não está mais próximo do Coiote do que do Lobo. Mas, de novo, não deu tempo de eu ler o artigo todo com calma. Eu vou depois ler ele com calma. Mas, digamos que a escolha do Canis Lupus não seja por causa de Game of Thrones. E realmente ele é o parente mais próximo. Não muda o fato que os animais modificados não são Aenocium Dirus, e sim Canis Lupus geneticamente modificado. Assim como no caso do mamute, se tiverem sucesso no mamute, não serão mamutos primogênios, e sim Elephas Maximus modificados geneticamente. E aqui entra o segundo ponto do vídeo. Ela comenta sobre o termo de-extinction, desextinção, e diz que é um termo criado pela IUCN em 2016 e que significa o processo de criar um organismo que se pareça com uma espécie extinta. Então eles estão certos em usar esse termo desextinção. E é verdade, é isso que o termo significa, mas ele foi criado em um documento com princípios orientadores para a criação de proxies de espécies extintas para preservação. Proxy, do inglês, seria algo como um representante. E na mesma página, que tem essa definição que Beth Shapiro usa, tem uma nota de etimologia, ou seja, significado da palavra. Vamos lá. O termo desextinção é enganoso em sua implicação de que espécies extintas, espécies para as quais não restam membros viáveis, podem ser ressuscitadas em sua totalidade genética, comportamental e fisiológica. Estas diretrizes do documento partem do princípio de que nenhum dos caminhos atuais resultará em uma réplica fiel de qualquer espécie extinta, devido a, olha só, diferenças genéticas, epigenéticas, comportamentais, fisiológicas e outras. Para os fins destas diretrizes, o objetivo legítimo da criação de um proxy de uma espécie extinta é a produção de um equivalente funcional capaz de restaurar funções ou processos ecológicos que possam ter sido perdidos como resultado da extinção da espécie original. Proxy é usado aqui para significar um substituto que representaria, em algum sentido, por exemplo, fenotipicamente, comportamentalmente, ecologicamente, uma outra entidade, a forma extinta. Proxy é preferido a facsímile, o que implica a criação de uma cópia exata. As diretrizes não consideram a aplicação de técnicas para abordar a conservação de técnicas existentes, como a clonagem de espécies raras existentes ou a introdução de variação genética em espécies existentes que correm risco de endogamia. E agora o importante: desextinção é, portanto, aqui usada em um sentido limitado, aplicando-se a qualquer tentativa de criar algum representante de uma espécie ou subespécie extinta. Sempre que possível, o termo representante será usado para evitar as conotações de desextinção. Ou seja, o próprio documento que ela se refere deixa claro que desextinção não é trazer um animal de volta da extinção. Então, afirmações da Colossal como o primeiro uivo de um lobo terrível em 10.000 anos são simplesmente mentiras. No vídeo, Beth Shapiro comenta também sobre o uso dessa tecnologia na preservação do lobo vermelho, Canis rufo, o que é algo positivo.
mas que poderia ser o foco das pesquisas, ao invés de trazer de volta animais que não têm nem sequer habitat para retornar. Quando eu escrevi e gravei a primeira parte desse vídeo, eu dava o benefício da dúvida para a Colossal e suas intenções. Mas depois da jogada de marketing e das informações que eu descobri junto com o anúncio do Lobo Terrível, hoje eu questiono mais as intenções da Colossal. Afinal, é uma empresa capitalista com muitos investidores. Inclusive a Nvidia é uma delas, já que eles usam IA nos processos de análise de DNA. Mas uma empresa capitalista precisa de lucro, correto? E aparentemente, para cada espécie que a Colossal ressuscitar, com muitas aspas, e reintroduzir com mais aspas ainda, eles vão ganhar dinheiro com a venda de créditos de biodiversidade, que são similar aos créditos de carbono. Da mesma forma que empresas plantam árvores que não necessariamente vão contribuir para a conservação ambiental e ganham créditos de carbono, a Colossal pode afirmar que está reintroduzindo espécies e lucrar em cima. É claro que isso ainda está um pouco distante de acontecer, mas pode acontecer no futuro próximo. Sinceramente, quanto mais eu leio sobre a Colossal, mais eu fico indignado. A tecnologia de edição de DNA é algo que pode ser muito útil. E trazer de volta espécies que foram extintas nas últimas décadas é algo válido. Mas o investimento absurdo em desextinguir espécies que não têm mais nicho, ao invés de tentar proteger as que ainda nos restam, parece um absurdo para mim. Queria trazer de volta o mamute, o dodô, o lobo da Tasmânia e muitos outros que eles querem trazer. Parece mais que eles querem fazer um zoológico do que realmente estão pensando em como reintroduzir esses animais. Você pode chamar os 3 filhotes da Colossal do que quiser. Pode chamar de Lobo Terrível se quiser. Afinal, é um nome popular. Não significa nada. Mas eles nunca serão Aenócio Undiros.